Antes de tudo, senhor presidente, fazer um registro, a pedido de alguns partidos políticos, de algo que depõe contra a liturgia do cargo, o fato de diversos parlamentares, secretários de Estado, serem exonerados pelos seus governadores na data de ontem e hoje, para virem assumir e receber uma senha do governo federal para fazer o registro de suas emendas. Essa é uma formalidade tosca e que diminui em muito a liturgia dessa relação, quando de fato o que se cumpre já é a determinação legal do orçamento, que já especifica as emendas impositivas que precisam ser cumpridas. A quantidade de deputados federais que retornam ao mandato, com todo o custo administrativo, fazendo retornar suplentes aos seus estados, para que daqui a alguns dias, novamente, uma outra leva de decretos, de atos de exoneração e nomeação seja feita, é algo que depõe contra a racionalidade, o princípio da economicidade e, sobretudo, a liturgia do cargo. Registro que me pede que alguns parlamentares, ele é o deputado Benito Gama, a quem traz isso com muito vigor, o deputado Heráclito Fortes, Vossa Excelência possa em algum outro momento evitar que o ano que vem uma situação como essa de fato possa ocorrer. Mas o principal, presidente, que nós viemos tratar é algo que todo o Brasil acompanha, a entrevista da presidente Dilma Rousseff. Em 2013, a presidente Dilma Rousseff disse o seguinte, abre aspas, nós podemos fazer o diabo quando é hora da eleição. 2 anos depois, ela arrasta o país para o inferno. O diabo que a presidente precisou fazer para vencer as eleições, hoje, na entrevista que ela dá à Folha de São Paulo, é o reconhecimento de uma presidente acuada. Dilma descobriu que ela é a própria crise. Trechos da entrevista, quando a presidente se refere a que não tem base, abre aspas, não tem base para eu cair, venham tentar. Ela faz a referência como se venham tentar as instituições brasileiras estivessem brincando de processar. Quando a presidente diz venham tentar, ela diz ao Tribunal de Contas da União, venham tentar. Estão investigando sobre as pedaladas, a qual eu tenho prazo para responder, venham tentar mexer comigo. Quando a presidente diz venham tentar, diz ao Tribunal Superior Eleitoral que analisa um processo por uso de poder econômico e o senhor Ricardo Pessoa da UTC vai na próxima terça-feira depor no processo para contar se os recursos que ele doou ao PT, o quanto é de origem de acerto de comissão criminosa de obras públicas. Ela diz ao Tribunal Superior Eleitoral, venha tentar. A presidente da República diz ao Ministério Público, que tem representações contra ela pelas pedaladas fiscais e por outros ilícitos, diz ao Ministério Público, venha tentar. A presidente da República tem tido além da grande dificuldade de falar a verdade para o país, além de ser reconhecida hoje como alguém de absoluta incapacidade de gestão, a presidente Dilma Rousseff, sobretudo, tem uma grande dificuldade de dar sequência lógica aos pensamentos. A presidente diz, não me atemorizam. Presidente, é o povo que está atemorizado do mandato de Vossa Excelência. Aliás, hoje, quando todo o Partido dos Trabalhadores e o governo se articula para dizer que há golpismo, talvez não tenham antes consultado um grande jurista nomeado pelo PT para o Supremo Tribunal Federal, hoje aposentado, respeitado, ministro Aires Brito, quando diz não há golpe. Não há golpe porque as instituições estão funcionando. O que é difícil é um Brasil entender, uma presidente, em que a Folha de São Paulo pergunta sobre os buracos que o governo Dilma precisa cobrir de recursos, e ela responde, mas aí estamos agora mais preocupados em tomar medidas estruturantes que contribuem ao mesmo tempo para o ajuste como para o médio e longo prazos. A Folha de São Paulo pergunta, tipo? Ela responde, tipo.
A repórter, o repórter, diz: esta eu não conheço. Fica cada vez mais difícil compreender, na dialética da Presidenta da República, uma comunicação lógica, sobretudo num momento como esse de crise. A Presidenta da República leva para dentro do Palácio Planalto o reconhecimento oficial de que o seu governo fracassou e de que as instituições analisam sim, investigam sim. O resultado disso, o devido processo democrático vai estabelecer. O que se precisa deixar muito claro ao longo de toda essa discussão é que a oposição tem feito o seu papel, tem sido atuante, mas quem de fato tem pago o preço duro desse governo é o povo brasileiro, que vê desde o dia de sua eleição até hoje 1 milhão de brasileiros desempregados. Talvez, senhor presidente, o que seja mais impressionante nisso tudo é a presidente dizer que as pessoas caem quando estão dispostas a cair. Como se o presidente Collor, o ex-presidente Collor, tivesse disposto a cair. Ou quando ela diz: isso é moleza. Moleza enfrentar as instituições. É cada dia mais claro que o governo Dilma Rousseff fracassou. É cada dia mais claro que a presidente perdeu completamente a liturgia e o tamanho da expressão do cargo que exerce. E mais ainda, todos nós ao longo da nossa vida pública já vimos quando é necessário reunir aliados para assinar uma folha de papel em solidariedade. É a demonstração de que o governo foi para o fundo do poço. Não pode a presidente arrastar o Brasil. E talvez não valha a pergunta. A Dilma Rousseff prometeu que não iria contrariar os direitos trabalhistas e ela cortou. Dilma Rousseff prometeu não aumentar o combustível, aumentou. Dilma Rousseff prometeu não aumentar impostos, aumentou. Dilma Rousseff prometeu não aumentar a energia, aumentou. Agora Dilma diz que não vai cair. E agora? Muito obrigado, senhor presidente.